Oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é uma videoaula de correção. O tema é a formação dos Estados Unidos. A atividade que foi proposta para vocês e que eu vou corrigir nessa videoaula é a atividade da página 116, as questões de 1 a 4. Vamos lá? Número 1. O trecho a seguir é de um documento de 1628, que mostra a visão do colono Jonas Michaelius a respeito dos indígenas locais. Leio com atenção. Quanto aos nativos deste país, encontro-os totalmente selvagens e primitivos, alheios a toda decência, mais ainda incivilizados e estúpidos, como estacas de jardim, espertos em todas as perversidades, homens endemoniados que não servem a ninguém senão ao diabo. E aí vem 3 questões. A letra A pede para escrevermos que adjetivos Jonas usa para se referir aos indígenas. Então, nesse texto, ele usa adjetivos como selvagens, primitivos, incivilizados, estúpidos, entre outros. Letra B. Qual é a visão dele a respeito dos indígenas? A visão dele é uma visão etnocêntrica. Nós estudamos esse conceito no 6º ano, o etnocentrismo. É quando a pessoa vê a cultura do outro como inferior, incivilizada, né? A sua própria cultura sendo melhor, superior à do outro. Letra C. A demonização do indígena pode ter servido para justificar a conquista da América pelos europeus? Sim, com certeza. O fato de demonizar o outro, demonizar aquilo que é diferente, serviu para justificar a tomada das terras dos indígenas, a violência que os ingleses usaram contra esses nativos da América do Norte. Questão número 2. Faça o que se pede. Letra A. Conceitue escravo. Então, escravo era um bem pertencente ao seu senhor. Letra B. Conceitue servo temporário. O servo temporário era um indivíduo que se comprometia a trabalhar gratuitamente por 4 ou 5 anos na propriedade americana, da pessoa que havia pago a passagem dele para a América. Letra C. Escreva um período diferenciando escravo de servo temporário, no contexto das 13 colônias. Então, o que você tem que ter feito nessa questão é escrever um pequeno texto, um parágrafo, e nesse texto ou parágrafo você tem que diferenciar um escravo de um servo temporário. Então, vou citar para vocês algumas diferenças que existem que podem ser utilizadas para escrever esse período. O escravo, como ele era visto como um bem que pertence a um senhor, ele podia ser comprado, vendido, doado, leiloado, ele não era dono de si mesmo, ele tinha que trabalhar por tempo indeterminado, era proibido de possuir bens, não tinha direito à justiça, a se defender na justiça, a testemunhar, contra homens livres. Então ele pertencia a alguém, fazia tudo o que aquele senhor, que aquele seu dono quisesse e mandasse. Já o servo temporário, ele devia trabalhar de cerca de 4 a 5 anos para que ele tivesse pagado a passagem dele do país de origem até a América do Norte. E esse trabalho dele temporário, esse tempo dele como servo temporário era definido por um contrato. O trabalho dele era gratuito, mas tinha uma data para começar e para terminar. Então ele não pertencia ao senhor. Ele trabalhava para o senhor de forma gratuita, sem receber nada, mas por um tempo determinado, até que ele tivesse quitado as suas dívidas para com esse senhor. Além disso, os servos e os senhores tinham a mesma cor, a mesma origem, falavam a mesma língua, não era como no caso do escravo. Aqui mesmo no Brasil colonial, a diferença entre senhor e escravo estava aí nas diferenças de origem, de cor, de língua, né, o que tornava as relações entre escravos e senhores mais tensas. Questão número 3. Escreva um texto sobre a colonização da América do Norte seguindo o roteiro. Então, essa é um tipo de questão pessoal, né? Então, é uma questão que eu vou avaliar, vou fazer a correção quando eu estiver com os cadernos de vocês. Mas tem algumas coisas que é possível pontuar que vai te ajudar a saber se a sua questão está correta.
O que eu espero nessa questão? Espero que você fale aí sobre as promessas de terras férteis para aqueles que aceitassem embarcar, vir para a América. É importante citar nesse texto também a variedade de pessoas e de grupos religiosos que atenderam a esse apelo das companhias de comércio, né, que aceitaram colonizar a América. É preciso nesse texto citar também a perseguição religiosa que os grupos protestantes, como puritanos e batistas, sofriam na Europa, por isso, né, aceitarem vir para a América como colonos. Então, tem 3 pontinhos aí na questão que é necessário você falar sobre esses requisitos no seu texto. Questão número 4. Elabore no caderno um quadro comparativo entre as colônias americanas do Centro-Norte e as colônias do Sul. Considere os aspectos econômicos, políticos e o tipo de relação com a Inglaterra. Então, tem aí um quadro, né, comparativo, conforme a questão pedia. Então, vamos lá. No aspecto econômico, qual que é a comparação? Quais são as características de cada tipo de colônia? As colônias do Centro-Norte, elas eram de pequena propriedade, policultura, ou seja, né, ali eram cultivados vários tipos de alimentos, a produção de manufaturas e o comércio triangular. Então, essas eram características das colônias da América do Norte, da África e da Antilhas. Agora, as colônias do Sul. As colônias do Sul, elas eram grandes propriedades. Vou voltar no início da questão número 4. A questão número 4 pede para que se elabore no caderno um quadro comparativo entre as colônias americanas do Centro-Norte e as colônias do Sul, considerando os aspectos econômicos, políticos e o tipo de relação com a Inglaterra. Então, tem aí para vocês um quadro, né, conforme a questão pediu. Então, vamos ver. Vamos comparar, então, as colônias do Centro-Norte com as colônias do Sul, primeiro no aspecto econômico. Então, as colônias do Centro-Norte, elas eram de pequena propriedade, policultura, ou seja, ali eram cultivados vários tipos de alimentos, acontecia ali também a produção de manufaturas e o comércio triangular. Esse comércio triangular acontecia entre a América do Norte, a África e as Antilhas. Já no caso das colônias do Sul, as propriedades eram grandes propriedades escravocratas. E ali era aplicada a monocultura, ou seja, se plantava um único tipo de alimento naquela grande propriedade. E esse produto era destinado ao mercado externo, né? Principalmente esse comércio com a Inglaterra. No aspecto político, as colônias do Centro-Norte, tanto as colônias do Centro-Norte quanto as colônias do Sul, elas tinham uma certa autonomia. Então, elas possuíam assembleias que elaboravam leis, administravam os impostos e votavam o orçamento. Isso é uma característica que elas tinham em comum. Já em relação ao contato com a Inglaterra, a gente vai ver aí situações diferentes. As colônias do Centro-Norte, elas tinham uma relativa independência econômica e financeira com a Inglaterra. Já as colônias do Sul, a independência era mais produzirem monocultura, um tipo de alimento, e a comercialização desse alimento ser feita aí em parceria com a Inglaterra, fazia com que a relação de dependência com os ingleses fosse mais estreita do que no caso das colônias do Centro-Norte. Então, 8º ano, essa foi a correção, né, da primeira atividade desse 3º bimestre. Um abraço.